Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletrônica para Iniciantes. Eu sou o professor Ricardo, estou aqui para trazer mais uma videoaula para você, mais um conteúdo. Dando continuidade aqui ao nosso curso de corrente alternada, a gente está falando sobre os parâmetros da corrente alternada. Nós já estamos então na parte 6, tá bom? Se você não viu as outras videoaulas, eu recomendo que você veja para você ter o entendimento por completo, tá bom? Mas antes de passar o conteúdo, eu quero rapidamente convidar você que está chegando agora no canal, inscreva-se no canal, não deixe de ativar também todas as notificações para você ser notificado quando a gente estiver trazendo conteúdos novos aqui para você, tá bom? Se você gostar do vídeo, por favor, deixe o seu like. Ah, muito bem, hoje a gente vai falar sobre mais um dos parâmetros da corrente alternada, que é a tensão eficaz. A gente vai explicar para vocês o conceito e vai mostrar para vocês também como é que é feito o cálculo da tensão eficaz, tá bom? É algo muito simples, muito tranquilo de entender, como você vai perceber ao longo aqui da nossa videoaula, tá bom? Primeira coisa então que a gente vai fazer é trazer para vocês a definição que vem a ser a tensão eficaz. Bom, a tensão eficaz, pessoal, que também é conhecida como tensão RMS, tá? Sempre que você ouvir falar de tensão RMS, é o mesmo que tensão eficaz, tá bom? Então, a tensão eficaz, que também é conhecida como tensão RMS, é o valor da corrente alternada que seria equivalente ao de uma corrente contínua pura, bom? Ou eu também posso dizer de uma outra maneira que a tensão eficaz é a tensão que eficazmente produz algum tipo de trabalho, seja ele movimento, aquecimento ou luminosidade, por exemplo. Vamos com calma, vamos entender tudo por etapas. Fique tranquilo que você não vai ter nenhuma dúvida depois da explicação. Muito bem, aqui nós temos uma definição dupla. A gente pode entender a corrente ou a tensão eficaz como sendo o valor da corrente alternada se ela fosse um valor de uma corrente contínua, certo? A gente sabe que a tensão alternada ela fica variando ao longo do tempo, certo? Eu estou fazendo aqui para você na tela. Esse aqui é o comportamento de uma tensão alternada, certo? Ele fica mudando o tempo todo de valor. Ele não tem um valor fixo, diferente da corrente contínua, que é fixa, tá bom? Se aqui for, por exemplo, de 10 volts ou 1 ampere, esse valor não é alterado, ele fica assim o tempo todo. Diferente da tensão alternada ou da corrente alternada, ela fica variando ao longo do tempo. Ela nunca fica com o mesmo valor. Esse valor fica variando ao longo do tempo. Então, se esse sinal aqui fosse contínuo, qual seria o valor dele? Então, está dentro do que seria o quê? Uma tensão eficaz, tá? Se esse sinal que você está vendo aqui, que eu acabei de desenhar para você, fosse um sinal de corrente contínua, qual seria o valor dele? É um dos conceitos. Um outro conceito que a gente também pode entender a tensão eficaz de um sinal alternado como sendo o valor eficazmente que produz algum tipo de trabalho, seja ele o movimento de um motor, aquecimento ou luminosidade através de uma lâmpada, tá? Quanto desse sinal aqui realmente eficazmente produz o trabalho? Então, é isso que seria o conceito de tensão eficaz, tá bom? Seria o equivalente de um valor contínuo, ou, dito de outra maneira, é o quanto dessa tensão aqui eficazmente produz o trabalho. A luminosidade, o giro promove o giro do motor, entre outros, aquecimento, entre outros, tá bom? Então, isso seria a tensão eficaz. Entendendo bem o conceito aqui, a gente vai novamente explicar para você aqui, para você não ficar com nenhuma dúvida.
Você percebe que esse é o ciclo alternado. Ele não tem um valor fixo, ele fica variando ao longo do tempo. Isso aí você já deve saber. Vamos supor que esse valor seria 50 volts. O pico desse sinal seria um valor de 50 volts. Tá bom? A pergunta é, se esse sinal aqui, que vale na sua tensão de pico 50 volts, se ele fosse contínuo, qual seria o valor dele? Ou eu posso entender a tensão eficaz como sendo quanto desses 50 volts realmente, eficazmente produz trabalho, tá? Quanto desses 50 volts aqui vai ser utilizado para acender uma lâmpada, por exemplo, ligar um aquecedor e fazer ele funcionar. Então, esse seria o conceito de tensão eficaz, também conhecida como RMS, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai ver como é que a gente pode fazer o cálculo dessa tensão. Essa tensão pode ser calculada e eu vou mostrar para vocês agora como é que é feito o cálculo da tensão RMS. Tá bom? Para a gente fazer o cálculo do valor da tensão eficaz de um sinal alternado, a gente pode utilizar duas equações. Seria essa aqui, a primeira, V de tensão, RMS, é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Essa aqui é uma das equações que a gente pode utilizar. Ou a gente pode utilizar essa outra equação bem aqui. A tensão RMS é a tensão de pico vezes 0,707, tá? Ambas as equações, elas dão o mesmo resultado, tá bom? A gente não vai entrar muito em detalhes, por que que é raiz de 2 aqui, a tensão de pico dividido por raiz de 2, porque a gente teria que entrar no campo de conceitos que são utilizados lá no ensino superior, tá? Então, se você estiver fazendo aí um curso de engenharia elétrica, você vai entender basicamente por que que é raiz de 2 aqui, tá bom? Se você está fazendo apenas o curso técnico ou profissionalizante, você não tem motivo de entender isso aqui, porque a gente vai abranger conhecimento de nível superior e não é o foco do nosso trabalho aqui neste momento, tá bom? Então, fique apenas ciente de que é dessa forma que a gente faz o cálculo da tensão eficaz, ou RMS. Você pode utilizar a tensão de pico, dividido por raiz de 2, ou tensão de pico vezes 0,707, tá bom? Se você não sabe o que é uma tensão de pico, aqui no canal a gente tem uma videoaula explicando em detalhes para você, tá bom? Esse conceito de tensão de pico a pico, que você frequentemente estará lidando ao estudar a área da elétrica, da eletrônica, tá bom? É só você pesquisar aí no canal que você vai encontrar esse vídeo para você entender esses conceitos. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui para esse sinal e a gente vai fazer o cálculo. Vamos aplicar a equação que a gente está mostrando aqui para vocês verem como é que é feito. Muito simples, muito tranquilo de entender. Eu disse para vocês, vamos fazer de conta que esse sinal aqui, no seu pico, ele vale 50 volts. Qual seria o valor da tensão eficaz? A gente vai usar a segunda equação, que é mais fácil, a equação da multiplicação, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a minha calculadora para a gente fazer esse cálculo. Quanto seria esses 50 volts aqui se ele fosse alternado, 50 volts alternado, se ele fosse contínuo? Deixa eu só pegar aqui a minha calculadora. Pronto. A tensão de pico é 50 volts. A gente vai multiplicar por 0,707. Então, vamos ter como resultado 35,35 volts. Então, isso significa que a tensão eficaz desse sinal aqui, se ele tiver, por exemplo, aqui 50 volts, seria 35,35 volts. Tá bom, pessoal? Então, é um conceito bem tranquilo. Qualquer dúvida, você pode usar o campo de comentários para fazer qualquer pergunta, ou você pode reassistir o vídeo, voltar para você ver novamente a explicação para você conseguir entender direitinho esse conceito importante
mais um parâmetro que a gente está trazendo aqui para você da corrente alternada, tá bom? Agradeço a atenção de todos, um forte abraço, até o próximo vídeo.